Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu lia muito a Bíblia, então eu lia muitos textos, principalmente sobre amor, e surgiu a oportunidade de falar, né? Eu participava de um time de futebol em Caruaru, e quando eu me converti, eu chamei todo o time para ir lá para casa. A gente sempre ia para outras atividades, mas dessa vez eu chamei para dar o meu testemunho. E o pessoal chegou lá em casa, e foi o pessoal do time chegando e o pessoal da igreja também. E houve uma certa situação, o pessoal ficou sem entender nada, como diz o presbítero Barbosa. E lá eu dei o meu testemunho, foi a primeira vez que eu dei o testemunho, e a partir daí o pessoal da igreja me convidou para dar uma palavra. Como eu lia muito a Bíblia, muito sobre o amor, então eu comecei a pregar. E teve um diácono lá em Caruaru chamado Arthur, que um dia ele chegou para mim e disse: Edson, você tem o dom da palavra. Aquilo ali foi muito marcante. E a partir daí é que eu manifestei o desejo de ir para o seminário, e que ocorreu 2 anos depois da minha conversão. Em 85 eu fui para o Seminário Presbiteriano do Norte, e concluí o seminário em 1988. Em 89 em janeiro de 89 eu fui ordenado e fui convidado pelo pastor Célio Miguel a ser pastor dele em Paulo Afonso, pastor auxiliar dele em Paulo Afonso, onde passei 2 anos como pastor auxiliar, trabalhando na congregação presbiteriana de Itaparica. O pastor Célio foi convidado para ir para a igreja presbiteriana do Farol em Maceió e me indicou para eu substituí-lo. E eu substituí o pastor durante a sua ida para Maceió. Foi quando apareceu um grupo de irmãos de Garanhuns me convidando para ir para Garanhuns. Inicialmente eu não aceitei, mas fiquei em oração e depois tive o privilégio de aceitar o convite para concorrer à eleição da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns. A igreja tinha comprado um galpão que era uma serraria na rua Salatiel de Barros. Quando eu cheguei já tinha esse galpão. Eu me lembro que todo pintado de cal, os irmãos tinham feito um mutirão. Quando recebemos uma família do irmão Santana, e ele veio de Propiá, e ele tinha uma paixão muito grande por crescimento de igreja. Ele estudava muito sobre essa temática. Então ele chegou na igreja e se estabeleceu, e houve uma iniciativa, eu não me lembro de quem, de começar um ponto de pregação lá onde hoje é a Betesda. E o Santana começou. Ele inicialmente foi aquele que deu a assistência inicial. Aí depois o pastor Nivaldo, com dona Giselda, eles que construíram lá o templo, e só não é igreja no sentido formal da palavra, mas é uma igreja de fato e de verdade, onde tem alcançado muitas pessoas, abençoado muitas pessoas, e uma igreja que já tem produzido frutos em termos de pastores. Nós tivemos como conselho que tomar uma decisão muito importante, que demandou um período de oração, de muita reflexão. Se nós queríamos ser uma igreja comunitária, e aí com os 200 membros, que nós já tínhamos passado disso, ou se nós queríamos ser uma igreja grande. E depois de muito debate, então nós, como conselho, decidimos que o perfil da 4ª Igreja seria de uma igreja grande, e uma igreja forte. Uma igreja grande e forte para que pudesse abençoar mais a cidade, para ter condições de realizar, de se envolver com missões, se envolver com a obra de evangelização, de implantar ministérios. Então a ideia inicial era de abençoar o Nordeste, porque assim, os grandes congressos há 20 anos atrás aconteciam no Sul, acontecia lá mais para aquela região. Aqui era muito pouco, as oportunidades de grandes congressos e dos grandes preletores de fora era muito resumida. Então a ideia era de ter esses congressos de jovens, de adolescentes, de homens, de mulheres, trazendo esses grandes preletores para Garanhuns. Eu nasci espiritualmente com viés evangelístico.
Então, desde a minha conversão no período mais recente, que a gente fazia muita atividade de evangelização, nos sítios, nas praças, nas ruas. Então, quando eu fui para a quarta igreja, eu já fui com essa vontade de trabalhar com a evangelização. Então, eu sou um evangelista. Esse é o meu viés mais forte. Não é de pastoreio de gabinete, mas de campo mesmo, literalmente de campo. Então, com essa visão, nós encontramos uma igreja nova, super apaixonada por Jesus e com muita vontade de fazer as coisas, né? E aí se juntou a quarta igreja, o Ministério Sal da Terra, com Marcos, e aí começamos a fazer trabalhos, fazíamos carreatas evangelísticas. Então os irmãos pegavam os seus carros e saíam pelas ruas, aí a gente distribuindo folhetos, outro de carro, outro andando, chegava numa praça, aí vão fazer um mini culto evangelístico, aí um pregava, outro cantava, e assim por diante. Aí depois veio o trabalho os trabalhos sociais, mas com o viés evangelístico. Então havia todo um trabalho, né? Levava médicos, dentistas, e remédios, cestas básicas, e escolhia um bairro e saía fazer a evangelização. Fazia o trabalho social e fazia a evangelização. Passava o dia lá. Nós chegamos a reformar a casa. Clóvis construiu uma casa do zero, né? Só tinha um terreno lá e ele foi lá, tocou o barco. Os irmãos sempre contribuíam bastante. Uma das características da igreja, da quarta igreja, é essa solicitude dos irmãos em contribuírem, né? Eu estava lá no meu gabinete e chegou um irmãozinho, dizendo o seguinte: pastor, vamos fazer o acabamento da igreja, está tudo num chapisco grosso. Eu disse: vamos fazer uma campanha. Eu disse: vamos. Ele disse: olha, então faça o seguinte, vamos fazer uma campanha. Eu dou uma oferta sob duas condições. Eu disse: pois não. Primeira, o irmão não pode dizer que eu dei a oferta. Eu disse: tudo bem. E eu cumpri a minha promessa. Eu só disse que foi ele que deu a oferta no velório dele. E a segunda condição era da igreja levantar a contrapartida. Então, o valor que ele desse, a igreja dá esse mesmo valor. E aí ele disse: eu vou dar 50 mil reais. Olha, 50 mil reais há 20 anos atrás era muito dinheiro. Eu na hora não entendi bem. Eu pensei que era 5, mas eu fiquei receoso de dizer 5 mil. Eu disse: quanto mesmo? Ele disse: 50 mil. Eu estava sentado, mas quase caio. Eu disse: tá certo, feito, nós vamos fazer a contrapartida. Eu nem convoquei o conselho. Quando cheguei no culto, aí já em pouco tempo já fui contando: olha, recebi um irmão e ele fez uma proposta de levantarmos uma oferta e a igreja tem que dar a contrapartida. O mesmo valor que ele deu, a igreja tem que dar. É a condição que ele colocou. E a outra condição é que eu não diga quem é essa pessoa, e nem me pergunte, que eu não vou dizer. E ele deu uma oferta de 50 mil reais. Aí a quarta igreja muito espontânea, aquela salva de palmas, foi uma vibração. Resumindo a história, com 3 semanas a gente já tinha levantado 30 mil reais, e com mais um tempo levantamos 100 mil reais para fazer o reboco e colocar o piso, pela iniciativa do irmão. Deus me deu uma palavra que eu transmiti para a igreja, que eu compreendi ser a essência da quarta igreja. E essa frase se resumia na seguinte expressão: seja a quarta igreja casa de misericórdia. E isso norteou muito a vida da quarta igreja. E ser casa de misericórdia é amar o pecador, é abominar o pecado, sim, mas amar o pecador, é estender a mão àquele que está caído, é compreender as circunstâncias humanas. E isso sempre foi muito tocante na quarta igreja.
nós tínhamos momentos de muito quebrantamento, e um momento de adoração que tínhamos, e não tem um lugar melhor para estar do que Casa de Misericórdia, Betesda. Eu estou falando tínhamos porque eu estou retratando um período passado, né? Mas eu sei que hoje tem uma dinâmica também toda especial. Na minha trajetória na Quarta Igreja, além do pastor Jean, que é um exemplo para mim de vida íntegra, o pastor Ezequiel, um homem exemplo no enfrentamento da adversidade, um homem de Deus, que me deixa muita saudade. O pastor João, que se converteu na Quarta Igreja e é um homem de muita fé. E o pastor Wallace, um homem que tem sido um verdadeiro amigo. Desde que eu saí da Quarta Igreja, é alguém que de vez em quando manda um texto bíblico, diz que está orando. Nos momentos de grande adversidade que eu passei aqui no Recife, o pastor Wallace foi um ombro amigo. E o conselho da Quarta Igreja é um conselho que tem demonstrado durante o exercício do seu ministério, dos seus mandados, muito temor a Deus. Veja, eu não queria pastor auxiliar, eu não queria, era um preconceito meu. Eu achava que dava conta, e também faltava um pouco de visão da minha parte. Só que eu conheci o pastor Jean, principalmente o pessoal falava no seminário, um homem que tem um amor muito grande pela palavra, um homem de oração, um homem muito íntegro. Eu disse, olha, eu não quero pastor auxiliar não, mas um pastor auxiliar como esse eu quero. E aí eu convidei o pastor Jean, e ele de fato é tudo isso que se dizia no seminário, um homem íntegro, um homem de oração, um homem zeloso pela palavra, uma pessoa humilde. E ele foi uma bênção muito grande na minha vida e para a vida da Quarta Igreja. Porque aí também convidamos o pastor Ezequiel Ventura. O pastor Ezequiel Ventura, ele, quando chegou na Quarta Igreja, com pouco tempo ele já apresentou alguns sintomas da enfermidade dele. E ele tinha uma doença que atrofiava. Mas você nunca via o pastor Ezequiel reclamar de nada. E eu sempre dizia, o pastor Ezequiel é um sermão para ser visto. Um homem de Deus, mesmo na cadeira de roda, ele aconselhava, ele estava junto dos casais, pregava, dirigia os cânticos do inário. Então, nós formamos uma equipe muito boa. Depois o pastor Jean entendeu que deveria pastorear a igreja de São Bento do Una, onde ele passou um tempo muito abençoado, e entendeu, depois de um tempo, que a missão dele estava cumprida ali. Então, quando eu soube que ele não iria continuar, eu convidei de novo, venha para cá. E ele ficou com a gente. Quando eu fui convidado para vir aqui para o Agnes, eu indiquei o pastor Jean para me substituir. E o conselho, que teve uma sabedoria muito grande, e aceitou a indicação, e o pastor Jean também aceitou, e ele está aí esses 12 anos como pastor efetivo, fora os vários anos que teve como pastor auxiliar. E eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção para onde ele for.